seu avô? O meu avô não era do meu tempo, não. Seu avô por parte do pai ou da mãe? Do meu pai. Do seu pai, sim. É, que era impossível fazer arte, era meu avô. Como era o nome dele? Pai do meu pai, Manuel Luciano da Costa. Era ele que era... Era. O meu avô é o seguinte, ele era assim uma espécie de um filho adotivo do Coronel Vicente lá sim, das do Coronel Flechas. Vicente. Das Seu avô Flechas. era filho do Coronel Vicente. Filho Adotivo. adotivo. É, meio adotivo. Que justamente essa terra que nós morávamos na Vaz da Jurema foi ele que deu. Foi ele que para deu. meu pai. Foi Sim. ele. Olha, essa região toda saía em Pedra Lavrada, até São Vicente, aí para aquelas bandas, para aquelas bandas, era tudo dele. Era uma propriedade só dele. Ele tomava as terras do povo. E era, ele era... Isso era seu avô? Não, é do Coronel Vicente. Coronel Vicente. E meu avô que era o trabalhava pai para do ele. seu avô? Sim, Sim. trabalhava para ele. Coronel Vicente, sim. O meu avô trabalhava para ele, Trabalhava o Coronel pra ele, Vicente. sim. É. Sim. Aí então ele casou, né? Esse casamento dele do meu avô foi muito conturbado, e justamente essa família dos Coelhos, a mulher do meu avô, Manuel Luciano, era irmã do finado de Antônio Coelho, do mais velho. Então, casou-se fugida. Casou fugido. Fugida, porque a família não queria, porque ele era assim, né? Sim. Ele era desse Jeito. jeito, sim. Aí então, a bichinha casou e a família ficou muito triste, porque ela casou com ele. Ele era uma pessoa Era conhecido. abominável. Esse lado dele era conhecido na região. Era abominável para Era todo abominável, mundo. sim. Todo mundo tinha medo dele, Tinha né? medo dele. Todo Isso foi mundo. lá pelos idos dos anos 800, por aí, né? Deve ter Não, foi não. Foi Foi não? nada. Não. sido. Não. Não, já foi no. Já foi no século passado. Eu acho que já foi em 1900, por aí. Por aí. Logo no comecinho, eu acho, No começo né? do século. Sim. É, acho que foi. Então ele é uma pessoa abominável. É porque eu sou Ninguém de 1948. Seu pai. Minha mãe era de 1912. Ela nasceu em 1912. E seu pai já era neto dele? Meu pai era filho. Não. Filho dele. Seu pai era filho do. Manuel Luciano. Que era. Sim, o impossível. Sim, o impossível. É, que fazia coisa errada. Sim. É, meu pai era filho dele. Filho dele, sim. Era isso mesmo. Então, Ele era sogro da minha mãe. Uhum. Sua mãe nasceu em 12. Isso, essa criatura era sogro da minha mãe. Então pronto. Ele tinha essa função, diz o povo que eu não sei, que não, não a foi senhora da não viu minha dizer. época. O que a senhora está dizendo não viu dizer. Olha, minha mãe me contava, meus tios me contavam, que o meu padrinho era filho dele também, irmão do meu pai. Irmão do seu pai, sim. É, e quando eu era menina, eu ainda escutava as conversas que eles contavam desse meu avô. Ele era violento. Muito violento, muito. Muito mesmo. Era de assustar mesmo. Diz que ele hospedava as pessoas, assassinava. Sim. Eu ouvi falar dessa. Por aí afora eu já vi essas histórias. Aí essa que hospedava as pessoas e mandava eles assassinar era o Coronel Vicente. Coronel Vicente. Lá das Flechas. Ah, não é a mesma pessoa não. É, mas meu avô trabalhava para ele. Trabalhava pra ele. Ajudava a assassinar as pessoas. Ajudava também. E tinha os outros, chamava capanga nesse Era tempo. os capangas. Era os capangas do coronel. Aí então, aí sei que ele hospedava as pessoas e de repente aí mandava o povo roubar as pessoas e ficava com tudo que eles tinham. Eu já ouvi falar disso. É uma história muito conhecida. Todo mundo sabe dessa história. E nesse tempo havia muita gente transitando, era nas Nossa, estradas, demais, viajando de um canto para outro, eram os transirinos, os tropeiros, os retirantes, tinha muita gente, era, e pedia hospedagem nas casas, né? E tinha muito ouro, tinha muito valor. Garimpeiro, Tinha padre. Disse que teve até um padre que eles mataram e enterraram lá em cima da Serra das Flechas. Já pensasse, que coisa, Foi, que até história. isso tinha no meio. Tinha no meio. Tinha no meio. Aí ele hospedava o pessoal, dava de comer muito bem, dava comida muito bem. Era riquíssimo, rico ninguém sabia o que esse homem tinha. E até hoje as flechas é todinha desse povo. Desse povo ainda, dos descendentes. É deixado ainda dos descendentes dele. Aí mas já morreu quase tudo, uma pessoa maravilhosa. Gente muito boa. Oh meu Deus, que povo bom, educado. Aquele povo sabe usar as conselhos.
Um povo super educado. Quer dizer que os Vasconcelos são descendentes desse pessoal? São descendentes dessa criatura. Esse homem veio parar aí... Mas diz que entre espinhas e rosas. É verdade. Né? Graças a Deus. Esse homem veio parar aí, ele veio de onde? Ele veio de algum lugar, ele não nasceu Coronel aí. Vicente? Sim. Ah, eu não sei. Não sabe, sei explicar. Né? A origem dele não sei. Olha, eu não sei, olha, para falar a verdade, eu não sei nem como foi que meu avô veio parar aqui. Veio parar aqui, Foi, veio ele e veio uns 2 ou 3 irmãos dele. Irmão dele, sim. Foi. Eu sei que ele se uniu a esse pessoal. Ele se agarrou logo a esse homem, esse coronel lá das flechas, e entrou nessa vida. E ficou nessa vida, sim. Ficou nessa vida. Aí foi para casar com essa minha avó, que eu já lhe falei que a família ficou muito triste, não queria, por causa disso, mas mesmo assim ela não se importou, aí fugiu com ele. Aí foi morar lá, a família ficou tudo triste, isolada. Mas acontece que tinha que ser ele, né? É o destino, né? É o destino, é. Aí então aconteceu isso. Eu sei que ele ficou muito tempo, era um pai assim muito severo para os filhos, e haja meu avô fazer arte. Minha mãe dizia, aparecia uma coisa, ele dizia, eita, foi Mané Luciano que matou. Olha, ele matava o pessoal, enterrava, botava dentro de uma loca de pedra, sabe? Até há uns tempos aí atrás, a gente passava para Macambira, tinha umas pedras assim, que a gente olhava para dentro, era cheio de osso. De osso. Eu já ouvi falar disso também. Era meu avô. Essas cavernas de osso. Isso, que fazia as travessuras junto com os outros. Sei. Amando do... Nesse tempo, acho que isso aí... É porque era o seguinte, o coronel Vicente, ele só fazia as coisas, ele só queria quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro, tem as condições. Esses andarilhos aí por conta própria, não interessavam. Eu acho que eles faziam por perversidade. Porque minha mãe disse assim, minha mãe falou um dia, essa aí foi minha mãe mesmo que disse a mim, que chegou um casal de gente lá na casa dele, do meu avô, aí na Vargem da Jurema. A casa dele, eu ainda fui muito nessa casa, dormir lá e tudo ainda. Sim. E morava um pessoal, uns primos meus lá, um pessoal, e eu ia muito lá. E a gente dormia, aí elas me faziam medo, diziam, tu tem medo de Mané Luciano? Eu dizia, não, tem nada, que eu nunca fiz nada com ele. Aí eu dormia no quarto da minha avó. Que era da mulher dele, sim. Aí sei que ele fez essas artes grandes demais. Aí quando foi com certo tempo, ele ficou doente. Ele adoeceu muito e a gente ficou doente. Não, primeiro eu vou contar essa outra história desse pessoal, para eu não esquecer. Aí disse que chegou um casal, e era compadre dele. Tinham dado um filho para ele ser padrinho. Então quando esse casal chegou, aí começaram a arengar. Os dois. Ela dizia assim, aí ele dizia assim, olhava para a mulher e dizia, comadre, se cale. Aí ela olhava para ele e dizia, não, compadre, eu só me calo se ele se calar. Agora isso é história verdadeira. Verdadeira, não é história história de carochinha não. Sim, não, foi isso aí minha mãe. Aí foi minha mãe que contava. Sua mãe lhe relatou isso? Relatou, sim senhor. Eu perguntava muita coisa a ela. Sim. Eu perguntava muita coisa dele. Vocês dizer e perguntava a ela, eu perguntava para ela. Aí minha mãe dizia que, ela dizia, eu só me calo se ele se calar, com o marido dela, né? A briga era os dois. Aí o homem interferiu. Isso, aí o meu avô dizia, compadre, depois se cala, compadre. Ele dizia, eu não me calo, só me calo se ela se calar. E ficou naquela teima. Naquela rixa entre os dois, na teima, entre os dois, né? Aí eles pegou lá um cravinote, era desse tamanho a arminha dele, eu conheci. Disse que era um cravinote, era uma arma da boca grande, era, né? Grande, é bem curtinha assim. Eu conheci a arma dele. Ainda chegou a conhecer. Tinha um homem ali do Alagamar, que ele tava com ela. Aí depois passou um pessoal, aí levaram para o museu, lá para João Pessoa. Sim. Aí botaram no museu lá, certo museu da história. Um tal do museu da história. Eu sei como é. Da história da Paraíba, é uma coisa assim, do cangaço da Paraíba, é um troço assim. Aí sei que era bem pequenininha. Ele mostrou pra gente, mostrou pra nós tudinho, pra nós os netos dele. Aí o meu irmão disse assim, tu podia me vender. Ele se chama Chico Domingo. Aí ele disse, vendo nada, de jeito nenhum. Aí sei que começou, aí ele pegou a arma e disse, vocês não vão se calar não, é? Os dois. Agora vai se calar os dois. Aí botou os dois para se calar, e com a arma na cara. E ele atirava mesmo. Ameaçou os dois. Tinha conversa. Não tinha conversa. Se o menino se mexesse do canto, a bala comia. Pessoa violenta. Era muito.
Oh meu Deus, aquilo ali sabe o que era? Eu não sei o que é. Eu não sei o que é isso não. Porque meus tios não eram violentos. Minha família não era violenta. Não tiveram essa tendência. Ai, mas ficou com a fama. Acredita que ficou com a fama? Sei. Sem ser. É, porque a fama, ela vem da origem. Sim. Mesmo que a pessoa não tenha aquela índole, aquela tendência, mas a fama do antepassado, fica. É ofuscando a pessoa. Fica aí. Aí, mas todo mundo fala isso. Ah, você é de que família? Eu sou neta de Mané Luciano. Vixe Maria, tá vendo? Neta de Mané Luciano, eu digo, misericórdia. Misericórdia, não. Longe de vocês, mim. Eu digo, longe de mim. Deus me livre, eu sou a pessoa mais pacata do mundo. Pois é. Deus me livre. Eu não mato uma formiga, pode acreditar. Aí ele adoeceu ainda novo? Foi, que ele adoeceu. Ainda estava novo. Estava novo quando adoeceu. Aí morreu dessa vez. Aí, naquela época, o povo chamava-se uma doença que eles chamavam, que hoje em dia a gente chama isso, como é aquela doença que derrama o sangue? Que derrama o sangue. Hemorragia. Hemorragia. Pronto. Sim. Era uma hemorragia, diz que ele tinha um caroço, não sei se era no intestino, era por aí. Aí o caroço estourou. Estrangulou. Quando o caroço estrangulou, aí disse que derramou o sangue dele todo. Diz as pessoas conhecidas que pessoas que foram mesmo, no dia que ele morreu, que foram lá para o velório dele, disse que o corpo dele estendido, naquele tempo não tinha caixão, tinha rede. Levava uma rede por cima. Era um negócio chamado, parece que era uma paviola. Paviola. Com os pau, e fazia assim uns pau. Pra levar nas costas, 4 pessoas. Isso, muito bem. Eu conheci ainda, paviola. Pronto. Aí disse que era ele deitado no chão naquela paviola, como dizia eles, e o sangue saiu pro meio do terreiro. Foi parar lá no terreiro. Tá vendo o fim de quem... Muita gente disse, sabe o que é isso, minha filha? E saía, o povo olhava pra mim e dizia, pai bom é herança boa, pai ruim é herança ruim. Eu digo, mas os filhos não merecem, aí se os pais fazem para os filhos pagar. Eu digo, meu Jesus, que mal aqueles pobrezinhos fizeram a ninguém para ter uma sorte dessa, né? Verdade, Tudo que acontecia dentro da família. Meu Deus, então a primeira coisa que o povo abria a boca dizia, pai bom é herança boa, pai ruim é herança ruim. Quer dizer, ficou impregnada essa má fama na família. Impregnou a má fama. E aí a pessoa paga sem merecer. Era uma coisa esquisita. Qualquer coisa, se entrasse o nome de Mané Luciano no meio, pronto. Todo mundo por causa da fama dele. Por causa da fama, sabe? Aí um dia eu tava em Brasília, que eu fui para Brasília, mais uma pessoa, uma mulher daqui. E eu era mocinha nova. Aí sei que um dia eu estava deitada lá na casa do pessoal que eu tinha ido. Aí chegou um homem dali da Serra Branca. Eu vi dizer que tem uma filha de Mané Luciano aqui, em Brasília, Assis, aqui na sua casa. Aí compadre Assis disse, tem Terezinha, vem mais Alice. Aí ele saiu na carro e disse, Virgem Maria. Eu vou me embora, eu não vou nem entrar aqui. Meu Deus. Eu digo, gente, que é isso? Pelo amor de Deus, tenha dó, Quer né? dizer, você não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Mas ele fez aquilo para se amostrar, eu sei que foi. Para se amostrar, né? Só para dizer que minha família não tinha gente que... Na verdade, vocês são uma vítima dessa história. Acredita que até hoje, com certeza. Até hoje a gente somos vítimas. Com certeza. Quando as pessoas perguntam de quem eu sou filha de Alfredo Luciano, neta de Manuel Luciano. Vixe, Maria, ele chega e fica impactado assim. Eu digo, não, pelo amor de Deus, minha gente. Então, Manuel Luciano, ele era uma espécie de capanga do Coronel Vicente. Coronel Vicente. E o Coronel Vicente já tinha a fama de muito mal também, era? Já também. De longe, já vim longe. Eles formaram um bando. Ali, bando. quando disse que era assim, quando chegava assim, aquele pessoal que vinha de viagem, que aí vinha uma comitiva, né? Os pobrezinhos já tinham medo, né? Já tinha medo de passar lá. Aí vinha aquela comitiva toda, aí ele barrava tudinho, lá nas flechas. Barrava tudinho e mandava um recado para um e outro, venha hoje, tal e tal, e mandava um recado dizendo o que era para fazer. Já pensasse. Ai, meu Deus, que coisa triste, né? Me diga, dona... Naquele tempo a senhora ouvia falar nos cangaceiros, se andava por aí? Muito. Minha avó já recebeu Lampião na casa dela. Na casa dela. Lá na Serra da Carneira.
Foi. A Carneira é lá em Equador. Isso. Eu estava lá ontem perto. Pronto. Lá, bem pertinho de lá. É lá mesmo. A família da minha mãe era de lá. Ah, era? Era. Aí depois vieram morar aqui no Lagamar. Eu estive lá ontem, perto da Carneira, gravando. Foi. A minha mãe disse que ela era pequena, era uma menina. Aí a minha avó, ela levantava cedinho, 5 horas da manhã para tirar o leite das vacas. Sim. Ela quem tirava, que ela gostava de tirar. Era? Sim. Não era meu avô, era ela. Aí ela estava no curral tirando o leite. Aí minha mãe disse que, bom dia, senhora. Aí ela olhou para trás, quando olhou para trás, desconheceu ele pelo chapéu. Pelo chapéu, é. O chapéuzão e o rifle, eles andavam de rifle. Aqueles ali eram de rifle. Rifle e punhal. Era de punhal. Ai meu Deus, chega, me arrepio, ó. Aí minha avó disse que minha avó queria desmaiar. Teve o susto. Ai meu Deus, sabe como eu tô arrepiada, contando a história e me arrepiando todinha. Aí engraçado, a do meu avô não me arrepiei, a do Lampião não tô me arrepiando, que é isso. Então ela chegou a conhecer. Aí conheceu, aí ele foi assim, tem um leitinho aí pra nós. Aí a bichinha quis desmaiar quando viu que era ele, com medo. Que era comum eles andar por naquele tempo, andar pra cima e pra baixo, sempre né? dentro nas estradas rurais. Sim, né? era assim, Eles isso andavam mesmo. escondidos. Não andava assim, escondido. né? Nesse tempo já estava começando a aparecer exércitos, das guerras que formaram, né? Esses exércitos. Aí tinha as volantes que Era isso. Que perseguia eles. Isso mesmo, perseguia eles. Aí a minha avó disse se tremendo todinho se tremendo. Aí tinha a janela assim, a janela para dentro do curral. Eu até me lembro da casa dela lá, ainda com mais janela para dentro do curral. Cheguei. Aí ela disse, meninas, traz aí uns copos, que é para dar um leite aqui, uns homens que estão pedindo aqui. Aí disse que meu avô perguntou, francesa, quem é? Aí ela disse, é Lampião e o bando dele. Aí ele disse, quem disse a senhora que Lampião tem bando? Ele disse, Lampião. Foi, disse. Aí ela, não, meu senhor, não, meu senhor, é porque eu vejo dizer por aí, diz que morrem, se acabando. Ela usou uma palavra que ela conhecia, não sabia nem o significado. Bando naquele tempo, hoje significa quadrilha. Quadrilha de bandido, né? Pronto, naquele tempo era quadrilha de bandido. Era, só aí que pronto. Nome. Pois é, aí ela Mas foi... Mas aí ele não tratou ela mal não fez mal. Não, aí ele foi disse, não tenha medo não. Não tenha medo não, que a gente não vamos fazer mal nenhum para a senhora. A gente quer só um copo de leite e vamos embora. Sim. Aí ela deu com a mochila, minha avó passou mal, muito mal depois que ele saiu. Sei, é porque a fama dele era muito perigosa. Era muito perigosa, era. Aí minha avó deram leite a eles e graças a Deus eles foram-se embora, não apareceram nunca mais na casa dela. Eles ficaram com tanto medo de morar nesses bandos, para aquele lugar. Quando ficou mais velho, os filhos foram casando e saindo e tudo, aí vieram morar aí no Lagamar. Que os filhos dele tinham casado com uma moça aí, aí vieram morar pra cá. Mas ainda ficou um bocado lá. Lá na Carneira? Na Carneira, foi. Ainda hoje tem. Isso é a família da sua mãe? Da minha mãe. Da sua mãe? É da família da minha mãe, a família. Nossa, Ave Maria. Como era o nome dela? Regina. Regina Albino. E a sua avó? A minha avó, francesa. Francesa o nome dela? Era francesa, era. Sim. Aí era Regina Albino da Conceição e francesa Albino da Conceição. Não bonito. Diferente, né? Então, diferente. Então a origem da senhora pela parte da mãe é lá do Rio Grande do Norte, de Equador, daquela região. Eu não sei se lá é Equador, sei que é a Serra da Carneira. Carneira é Equador e Junco, é ali na divisa, né? e Tenório. Pois bem. É uma tríplice fronteira ali. O Junco do Seridó eu conheço. Pronto, Quando a gente vai de ônibus, passa lá. Eu conheço a Carneira, a gente teve lá o mês passado, foi que? Na escola da Carneira, tem um posto médico lá, uma escola, que a gente vive muito viajando e vê, sabe? A gente gravou lá um evento que houve no Junco, no Tenório.